Antes de nós começarmos a ler qualquer coisa aqui, eu queria estar falando um pouco sobre o que aconteceu comigo esse ano todo. Até esse ano começar, eu nunca havia tomado um ponto, eu acho, e não tinha nenhum parafuso no corpo. Hoje eu acho que eu estou com 56 na boca e uma meia dúzia no pé, mais de 60 parafusos no corpo. E eu tive que fazer uma cirurgia no começo do ano, porque eu estava tendo um problema na articulação e teve que realocar e colocar no lugar de novo. E ok, fizemos tal. E passado 2 semanas da cirurgia, eu estava aqui ministrando, com a boca toda amarrada, com sei lá quantos mil pontos na boca, os parafusos meio frouxos ainda, tudo sangrando. E eu vim ministrar aqui 2 semanas depois. Então não era um pezinho quebrado que eu nem ia vir, né? E interessante é que eu fiz essa cirurgia em janeiro, e aí teve todo o pós, foi horrível ficar 2 meses com a boca fechada, sem poder comer nada e tal, mas passou, sim, passou. Hoje eu achava que eu estava normal. Aí quinta-feira passada nós estávamos aqui arrumando espaço aqui para fazer igrejinha aqui e tal, e 1h30 da manhã eu estava pintando aquela coluna ali, e quando eu subi na escada, a escada abriu, e a escada, eu caí da escada com o meu pé dentro da escada e prensou, meu peso me prensou o meu pé e deu praticamente fratura exposta em 2 ossos e quebrou mais um de brinde. E aí eu tive que ir para o hospital há uma semana atrás e ficar lá esperando para operar e tal. E essa semana praticamente eu não fiz nada, não pude fazer nada porque eu não posso colocar o pé no chão, não posso fazer nada, então eu fiquei a semana inteira em casa. E a semana inteira em casa, eu descobri uma coisa que desde janeiro eu não tinha descoberto ainda. Desde que eu operei a boca lá em janeiro, eu só descobri agora. Em casa, sem fazer nada, né? Você lê a Bíblia, você lê, você ora e tal, mas né, você fica lá, tem uma hora que você fica pensando assim, né? Deitado, não tem nem andar, você pode direito? Não pode andar, né? Nem direito nem esquerdo, não pode andar. E teve uma hora que eu estava ali em casa, eu estava deitado essa semana, eu não lembro o dia. Eu comecei a prestar atenção, alguém me perguntou se eu estava com dor no pé, provavelmente minha mãe, não sei, o Gabriel, meu pai. Eu comecei a prestar atenção e falar, caramba, eu estou com dor no pé? Eu sempre estou com dor no pé, nunca a dor passou. Desde que eu operei domingo, eu nunca fiquei sem dor no pé. O que muda é a intensidade dessa dor. É se eu estou com dor, muita dor, ou estourando de dor, mas dor eu sempre estou. Só que eu comecei a perceber que não era só meu pé que doía. Eu comecei a perceber que minha boca está toda zoada. Que minha boca é constantemente dormente. Tem um remédio que eu estou tomando que ele tem que pingar na língua. E toda vez que pinga na língua dentro, eu sinto escorrer no queixo aqui. Porque é reflexo da cirurgia ainda que eu fiz em janeiro. Se Deus quiser, isso tudo ainda vai voltar, vai começar a entrar no lugar de novo. Mas ainda não voltou. E toda vez que eu vou tomar esse remédio, eu abro a boca, tem que pingar, eu sinto escorrer como se fosse por fora. E não é por fora, está por dentro. E aí eu comecei a ver que minha boca até agora é dormente. E se alguém me perguntasse, há 2 semanas atrás, alguém chegou em mim e falou, puxa, eu tenho que fazer essa mesma cirurgia que você, o que você me recomenda, você me aconselha, tal? Eu falei, não aconselho, porque eu não aconselho. E a pessoa falou, mas por quê? Eu falei, não, porque é muito sofrimento, não adiantou muita coisa, falou um monte de coisa. E a pessoa falou, mas e hoje, como é que você está? Eu falei, não, hoje eu estou 100%, hoje eu estou bem. Mas eu achei que eu estava bem. Só essa semana eu vim reparar que eu não estou nada bem da boca, assim. Está tudo dormente ainda. Eu não sinto lábio, eu não sinto queixo. Está sempre formigando. Só que eu descobri essa semana que eu acostumei com a dor. Eu acostumei com o incômodo. O que no primeiro mês para mim foi muito complicado, agora para mim já era normal. Assim, estou fazendo, estamos agitando, estou pregando, está indo, está fazendo... Tipo, eu não lembrava que minha boca é dormente. Agora falando, o louvor inteiro eu não prestei atenção nisso. Agora falando, estou vendo quanto está dormente. Porque a gente acostuma com tudo na vida. E a gente acostuma até com uma dor. A gente acostuma com uma situação. E aí nisso, eu quero falar um pouco sobre isso essa noite. Deus começou a trazer algumas coisas no meu coração.
Porque muitas vezes o nosso problema, e o nosso maior problema, é que nós nos acostumamos com o que não poderia ser acostumado. É que não nos afeta mais coisas que deveriam nos afetar, não nos dói mais coisas que deveriam nos doer. E eu comecei a pensar isso. E antes de nós começarmos a ler o texto aqui, eu queria que você fechasse os teus olhos de novo agora. Quando eu falo isso, eu quero destacar 2 pontos que você pode ter se acostumado com, que é muito grave. O primeiro ponto é com o pecado. E quantas vezes a gente se acostuma com o pecado na nossa vida? Se acostuma com uma coisa que você fala, mas eu já tentei tanto, mas isso aí... Mas acho que isso aí Deus nem leva mais em consideração, né? Porque eu sou assim mesmo, eu já fiz tudo que eu podia fazer, já fui tudo que eu podia ir, já orei, e não muda, então deixa assim mesmo, né? E quantas vezes nós nos acostumamos a conviver com um pecado dentro do nosso coração? A gente se acostuma, é normal. Às vezes você até sabe que é errado, você até sabe que não pode, você até sabe que... Mas você se acostuma. E eu tenho que te dizer uma coisa. Tudo que a gente planta, mais cedo ou mais tarde a gente colhe. E pecado não é diferente disso. Uma situação dessa não é diferente disso. E quantas vezes na nossa vida, talvez por ter um pecado mora aí no teu coração, a gente tenta compensar ele com outras coisas, assim, poxa, eu tenho um problema, sei lá, fala qualquer coisa, uma inveja violenta. Então eu não consigo lutar contra essa inveja, contra esse orgulho, contra essa cobiça, contra essa pornografia, contra isso. Então beleza, mas pelo menos eu vou continuar na igreja, eu vou continuar tocando bem, eu vou me empenhar mais ainda para tocar com excelência para Deus, eu vou me empenhar mais ainda para pregar com excelência, eu vou. E a gente para de lutar por aquilo que a gente deveria realmente estar lutando. Tudo é válido. Mas eu quero hoje que você sonde o teu coração. E veja se não existe nenhuma área no teu coração que você se acostumou. Que você simplesmente fala, deixa aí, vai, tá quietinho aí. Quando alguém prega e dá uma cutucadinha, a gente se quebranta, tal, mas 2 dias depois também, já foi, vamos seguindo. Deus me aceita assim, perfeito também ninguém é, tem muita gente pior do que eu, e vamos tocando, né? E aí... Quando eu começo a falar disso, eu quero lembrar uma coisa que eu sempre dou de exemplo aqui, mas eu sei que encaixa muito bem agora. Lá em Apocalipse diz que nós não podemos ser o quê? Morno. A gente tem que ser quente. Se eu pegar minha mão, enfiar dentro de um copo de água frio, tirar essa mão e enfiar dentro de um copo de água morna, eu vou achar que a água morna está bombando de quente, porque a minha referência é água fria. Se eu pegar a minha outra mão que está seca, enfiar dentro da água morna, tirar, colocar dentro da água quente, eu vou ver que a água é morna. E muitas vezes nós estamos caminhando e andando do jeito que nós andamos, porque a nossa base, o nosso parâmetro, olhar para o que é frio. Sempre vai ter um infeliz pior que a gente. Você sempre vai achar um cara e falar, mas aquele ali, eu pelo menos, um monte de coisa. Mas sempre vai ter um cara que você vai olhar e falar, não, mas aquele ali é miserável mesmo, aquele ali é pecador, misericórdia, aquele ali é dos que vai para o inferno. E eu quero que você comece a tentar agora, que a gente não pode mais estar dormente, a gente não pode mais estar acostumado. Se o nosso padrão for comparar com o que é santo, com o que é quente, de outro jeito Deus não te aceita, Deus não nos aceita. O que nós vamos falar essa noite aqui, eu creio que vai ser bastante pesado e vai vir de encontro bastante com o nosso coração. E a primeira coisa que você tem que saber é que se Deus ainda fala assim com você, é porque Deus ainda te ama e Deus ainda pode fazer alguma coisa. Porque se não pudesse mais, nem aqui Deus estaria hoje. Deus quer fazer alguma coisa. Mas para que alguma coisa aconteça, a primeira coisa é que o nosso coração precisa estar no lugar certo. E o nosso padrão não pode mais ser olhar para o frio para achar que a gente é quentinho. O frio é frio, o morno é morno. E o quente, esse negócio aqui. Aí tem outro tipo de coisa que a gente se acostuma. Pode não ser com pecado, mas pode ser com a nossa frieza, com o nosso
entre aspas, nível espiritual. Não, eu me acostumei, tá bom assim, tá bom, eu vou para a igreja, eu tenho tentado lutar contra tudo que Deus mais ou menos me convence, eu ajudo quando dá para ajudar, eu faço quando dá para fazer, e a gente se acostuma com o nível que a gente está. E eu quero te lembrar uma coisa. Se eu chegasse aqui agora e falasse, quantos aqui querem voltar ao primeiro amor, levanta a mão. Eu tenho certeza que metade levantaria a mão. Então eu não vou te fazer passar vergonha. Mas olha para a Bíblia e vê qual que é o primeiro amor desses caras aqui. É esse nosso. E vê qual que é o segundo passo do primeiro amor. Você não vê nenhum dos apóstolos, você não vê nenhum dos homens do Novo Testamento falando, queria voltar àquele primeiro amor. Eles olham para aquele primeiro amor e falam, puxa, aquilo lá era fichinha, porque o que eu estou vivendo hoje não é mais primeiro amor, o que eu estou vivendo hoje é morte. Hoje eu estou preparado para morrer por esse Jesus. E a gente chega no ponto de acostumar e fica ano após ano, dia após dia, falando, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu tenho que te dizer uma coisa, se o primeiro amor acendeu um dia na tua vida, e se o primeiro amor foi um dia real na tua vida, nada paga ele. Não tem como. Não dá mais para ficar olhando e falando, poxa, mas quando eu era jovem, mas quando eu era mais novo, mas quando eu aceitei Jesus, mas quando... Cara, tem que ser melhor agora. Se não está melhor agora, é porque tem alguma coisa muito errada na nossa vida. Se não está melhor agora, é porque alguma coisa muito entortada na nossa vida. E Deus te trouxe aqui para falar, cara, não dá mais, não pode mais. Nós não podemos mais nos conformar com isso. Não dá para parar e falar, eu já fui mais assim. Sabe o que você está sendo agora? Um cara caminhando para o inferno. Porque o primeiro amor, nossa, é louco. Mas depois do primeiro amor vem um amor maior ainda, vem uma entrega maior ainda, vem uma devoção maior ainda, vem uma busca maior ainda. Tem que crescer. A gente vive hoje num meio evangélico tão sujo, mentiroso, podre, onde a gente prega, onde a gente fala que a gente tem que voltar, a gente tem que... Cara, você não tem que voltar, você tem que ser! E o que Deus está falando hoje com você é que se você não começar a viver esse primeiro amor e viver constantemente nele e viver aprimorando ele, Deus não te aceita de outro jeito. Todo problema é que a gente se acostumou em alguma hora com o que não devia ter acostumado. A gente chegou num ponto que estava cômodo, estava bom. Então para, não vamos mais buscar, né? Chegamos já está bom, poxa, já cheguei, já estou... O que Deus está te dizendo hoje é que Deus quer te despertar para aquilo que adormeceu e morreu no teu coração. Eu queria que de antemão você, de olhos fechados, orasse comigo agora e falasse a tua verdade para Deus. Deus, que eu vi a tua verdade. Deus, que eu vi a tua verdade. Deus, que eu vi a tua verdade nesta noite. Por mais podre que possa ser, e às vezes é, por mais suja que possa ser, e às vezes é, Deus quer ouvir a tua verdade. Na Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Todo o resto da tua vida está sendo desprezado. O que Deus não vai desprezar agora, o que você vai fazer agora, é se sair verdade daí de dentro. Porque de religiosidade nossa, de aparência nossa, nós sabemos, você aprendeu e todos nós sabemos como ser um bom cristão, como nos portar, como falar, como agir, como andar, como vestir. A gente tem uma cartilha cristã que foi estabelecida por homens, não por Deus. E a gente se baseia nessa cartilha. Ah, não, mas eu tenho temor de Deus, olha, eu ainda... Cara, Deus não aceita, Deus não te aceita, nem me aceita de qualquer jeito. E o amor dele nos atrai a ele. O amor dele nos atrai a ele. Quantas vezes que nós colocamos um sonho, um alvo, um objetivo, um propósito, que talvez não seja, não estou falando nem de pecado. Você coloca, não, eu quero isso, eu quero ser isso, eu quero ser isso, eu quero ter isso, eu quero ser isso, eu quero aquela pessoa, eu quero... E a gente coloca um propósito desse e se enfia de cabeça atrás de um trem desse.
E aí chega uma hora que Deus tem que parar a gente e mostrar pra gente qual a nossa realidade. E essa hora é agora. Comece a falar com Ele agora. Comece a falar a tua verdade com Ele agora. Porque se isso não tiver acertado aqui, não tem nem como a gente entrar no que eu vou entrar. Se a gente não começar aqui do mais basiquinho aqui, que é acertar isso, não tem como entrar. Veja na tua vida, pelo que você parou de lutar? Pelo que até alguns anos atrás você se empenhava, fazia, e agora? Ah, não consigo mesmo. Então tá. Só saiba que essa frase vem com uma vírgula: vou para o inferno. Porque de qualquer jeito eu não vou para o céu. Frustrei a obra de Deus na minha vida. Deus não nos aceita de qualquer jeito. Deus quer ter um encontro real conosco. Para de culpar homens. Para de culpar pessoas por qualquer situação que está acontecendo na tua vida. Nada acontece na tua vida, nada nos sobrevém sem que seja passado pelo crivo dele. Lembra lá, a gente falou isso o ano inteiro: se está doendo, está vivo. Se está doendo, está vivo. Se está doendo é porque Deus está usando para te lixar. O problema não é outra pessoa, o problema é nós. Chega de dormência. Assim como essa semana inteira eu fiquei parado, e eu consegui perceber que minha boca ainda é toda ferrada. Toda hora alguém me manda mensagem achando: como é que está o pé, pastor? Eu sempre falo: está indo, né? Como é que está a dor? Está aqui. Nunca está sem dor. O que muda é a frequência dela, é o tanto de. Mas sem nunca está. Você não pode mais se acostumar. Você não pode mais viver com isso. E é para isso que Deus te trouxe aqui hoje. Pai, Senhor Jesus, venha mostrar a realidade do que nós somos diante de Ti para nós, Pai. Jesus, tira agora toda a justificativa, Pai, que nós colocamos. Tira agora toda a justiça própria que nós colocamos. Pai, tira tudo isso agora. E por um momento só, Pai. Jesus, que seja por esse momento só agora. Nos faça, Pai, nos vê como o Senhor nos vê, Pai. Pai, tira a dormência, Pai. Tira a dormência, Pai. Jesus, tira a dormência, Pai. Tira tudo aquilo que nós nos acostumamos, Pai. Jesus, nós não queremos viver, Pai, acostumados, Pai. Nós não queremos saber viver com uma situação, Pai. Mas nós queremos ser livres de todas as situações, Pai. Porque a Tua palavra nos dá a condição disso, Pai. Jesus, nós não queremos aprender a conviver, Pai. Mas nós estamos aqui porque nós queremos ser libertos por Ti, Pai. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abra os teus olhos. Antes de nós lermos o texto aqui que nós vamos ler, nós temos que passar um pouco e falar um pouco sobre o que está acontecendo no contexto aqui do texto, senão a gente não vai entender muita coisa. Deus resolve tirar Israel de dentro do Egito para levar para a terra prometida. E aí Deus chega lá, faz a promessa para eles, e fala o que vai fazer, e fala que vai dar uma terra, e fala que vai. Mas eles não entenderam que o propósito é muito maior que a promessa. Se o propósito não for alcançado, você nunca vai alcançar a promessa. Esses caras focaram na promessa e não no propósito. Deus tinha um propósito para eles. A promessa é consequência. E esses caras passam pelo deserto 40 anos batendo a cabeça. Conseguem finalmente entrar na terra, 70 anos de conquista, mas conseguem entrar na terra que Deus prometeu. E a terra é uma terra boa, uma terra do jeito que Deus falou que era. E aí eles escolhem pedir um rei.
pedem um rei. Deus dá o rei que eles pediram, como eles queriam. Deus deixou que eles fossem, eles foram. E aí passa três reis lá, duas dinastias, 3 reis. E na 4ª dinastia Israel é dividido ao meio. Isso tudo a gente sabe. E aí passa mais alguns anos, passa 209 anos ali, e aí o povo é levado cativo. As 10 tribos são levadas cativas para um lado, passa mais um tempo. As outras 2 tribos são levadas cativas para o outro lado. E aí quando chega no cativeiro, Deus consegue separar o remanescente fiel dele só dentro do cativeiro. Aí depois de 70 anos de cativeiro, o povo volta. Sobre a instrução de Zorobabel, de Neemias, de Esdras, cada um volta com uma função, eles voltam. E aí quando esse povo volta, aqueles que quiseram voltar, eram os caras mais top que já tinham passado por Israel. Porque eram aqueles caras que não estavam voltando para ter uma terra boa, para ter uma herança boa, para ter uma vida boa, para ter nada bom. Eles sabiam que eles iam voltar para reconstruir o que estava destruído. Eles sabiam que eles iam voltar para ralar muito. E voltaram. E aí quando eles voltam, Deus levanta alguns homens ali para instruir eles no caminho. E aí os homens colocam eles no caminho e falam da lei, fala de tudo. E vem lá Esdras, lê a lei, Zorobabel, Neemias, tá? Os caras colocam o povo no eixo. E pela primeira vez na história, Israel passa 100 anos sem se desviar de Deus. 100 anos na presença de Deus, adorando, fazendo, acontecendo, sendo e bombando. Só que após esses 100 anos, levanta uma nova geração. Essa nova geração que se levantou, eles não deixaram de fazer nada que os que foram certos fizeram. Eles só começaram a fazer alguma coisa mais ou menos certa. E aqui a gente começa a ler. Abre Malaquias comigo. Malaquias 1. Versículo 1. Aqui Deus levanta Malaquias quando Israel começou a desviar do caminho de novo. Israel ficou 100 anos bem, fazendo tudo certo, agradando a Deus, e foi o maior período de constância deles, mas aí de novo, eles caem. E aí Deus levanta Malaquias. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. E eles perguntam: como podemos saber que tu nos ama? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade, de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer, e todos dirão: ó Senhor, é grande, e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te oferecendo? Pois vocês me oferecem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem, porque pensam que não faz mal me oferecer animais cegos, aleijados e doentes. E para aqui de novo. Em momento algum eles pararam de oferecer.
Em momento algum eles chegaram lá e falaram, vamos parar de servir a Deus, vamos parar, vamos virar completamente contra Deus. Não. Eles começaram a se acostumar que dava para oferecer uma pomba cega, um animal aleijado, um animal doente. Eles começaram a acostumar que dava para fazer de qualquer jeito. Só que toda vez que a gente começa a levar a nossa vida com Deus de qualquer jeito, e a maioria aqui eu conheço, pelo menos que eu enxergo, todos aqui estão na igreja, ou em alguma igreja, eu creio que estão. Mas qual o tipo de sacrifício que a tua vida é diante de Deus? Naquela época lá, você pecava, você tinha que pegar uma ovelhinha e colocar diante de Deus. Hoje você não tem mais que fazer isso. Eu já vi gente dizendo, oh, glória a Deus por hoje. Falar, não sei se glória a Deus por hoje. Porque o sacrifício vivo é você agora, não é mais ovelhinha. Eu acho que era mais fácil matar uma ovelha do que a gente ser o sacrifício vivo diante de Deus. Colocar um animal doente era cômodo para eles. Assim como é cômodo para a gente nos colocarmos de qualquer jeito na presença dele. E aí Deus vem dizendo para eles, falando, vocês me desprezam. Mas mesmo assim perguntam, como foi que desprezamos com o alimento impuro que vocês me oferecem no altar? E vocês ainda perguntam, como é que estamos se ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. Toda vez que a gente começa a seguir a nossa vida, e começa a fazer o que a gente acha que Deus tem que aceitar, e começa a colocar para Ele o que a gente acha que Ele tem que receber, e começa, Deus sai fora do negócio. Para aqui de novo. A gente vai voltar para Malaquias, mas para aqui um pouquinho. Aí Malaquias faz tudo o que ele fez. Aí depois de Malaquias, nenhum outro profeta se levanta mais. Foi um dos últimos profetas ali e acabou. E começa um período novo na história de Israel. Começa um período onde a cada 10 anos lançava-se um livro novo. Vinha um louco lá e revelação de não sei quem, revelação de Bel e o dragão, revelação de Esdras, sei lá o quê, revelação de Macabeus, revelação... E começou a meter livro apócrifo pra caramba aqui na história. E aí, chegou um período onde o rei que estava sobre Israel, a nação que estava sobre Israel, eles sempre deixaram Israel cultuar e viver como queriam viver. Mas teve um rei lá, um infeliz, que resolveu usar dentro do templo. E começou a fazer um monte de orgia dentro do templo e começou a sacrificar porco em cima do altar. Aí a família de Macabeus se levanta e fala, não, a gente não vai aceitar isso. E se revolta contra eles. E vão contra e falam, não, no nosso altar, no nosso templo, não. A gente não aceita isso aqui. E eles vão contra eles. E foi louvável até aí. Dessa galera, saiu uma outra galera, que é bastante famosa agora no Novo Testamento, como a gente entra no Novo Testamento, que são os fariseus. E esses fariseus, eles saem dessa revolução de Macabeus, de falar, não, a gente não vai mais se misturar, a gente não vai mais se deixar levar, a gente não vai mais oferecer coisa torta para Deus, a gente não vai. E o começo deles foi excelente. O problema é que não basta começar certo, se a gente não acabar certo. Não adianta olhar e falar, puxa, mas foi tão bênção essa pessoa, olha, tudo que você já foi bênção, se você não acabar sendo bênção, se você não continua sendo bênção, tudo que foi feito no passado é passado, valeu para aquele tempo, e o negócio agora é o presente. Para de olhar para a tua vida, para de olhar para você, e se vangloriar do que aconteceu no passado. Lembra lá de Sansão. Sansão se vangloriou quanto do passado? De olhar e falar, poxa, mas eu carreguei muro, mas eu matei não sei quantos, mas eu. Passou 20 anos sem Deus fazer nada na vida dele. E ele não desconfiou que tinha alguma coisa errada. Nós não podemos viver de passado. A glória de Deus, o poder de Deus, a obra de Deus tem que continuar se aperfeiçoando na nossa vida. Porque o que ficou para o passado foi bom para o passado. O que interessa agora é o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã. O que passou, passou. E aí quando a gente vê esse povo aqui, quando começa o Novo Testamento, a gente vê que o grande problema da galera toda
Os fariseus. João Batista vai de frente contra quem? Raça de víboras. Jesus sempre pegou quem? Fariseu, e fariseu, e fariseu, e fariseu, e fariseu. O grande problema sempre foram os fariseus. E quando chega no Novo Testamento, eles são realmente um problema. Mas aqui, no período interbíblico, aqui eles foram bênção ali. Foram muito loucos, fizeram a coisa certa. Mas em algum momento, eles começaram a se acostumar com o que não poderia se acostumar. E é justamente esse o ponto aqui hoje. Ninguém chega na desgraça do dia para a noite. Só que a gente começa dando meio passo fora, 75% do passo fora, 1 passo fora, 2. Quando a gente vê, a gente está perdido. Mas ninguém começa, ninguém chega hoje, está bem, pá, amanhã caiu. Não acontece isso. Não acontece isso. A queda do homem é progressiva. O diabo trabalha progressivamente conosco. É uma semente que ele vai lançando, é uma brecha que você vai deixando entrar, é uma seta que bate e você não... Pá, o cara caiu, nossa, o cara caiu. A queda dele não foi quando ele caiu, a queda começou, sei lá quanto tempo atrás. Quando ele começou a se acostumar com seta, quando ele começou a se acostumar com coisinha que vinha, quando ele começou a se deixar levar. E o que Deus quer te alertar hoje é que o principal problema desses fariseus não era fazer alguma coisa para Deus, porque o que eles faziam era com excelência. Agora, o problema é que eles criaram uma religião em cima do que não poderia ter sido criado. Uma religião te diz o que você pode ou não fazer. Uma religião te põe limites. E o evangelho que Jesus vai pregar não põe limites. É a vida de Deus. Jesus quer a vida do cara. Jesus não quer só uma ovelha, Jesus não quer uma oferta. Jesus quer a vida inteira do cara. E a gente se acostuma a moldar e a criar o nosso próprio evangelho e a nossa própria religião. E aí Deus chega falando: olha, vocês têm me desprezado e vocês me desprezam, porque vocês fazem de acordo com a vontade de vocês. Que vocês não andam de acordo com o que está aqui, vocês caminham e vocês fazem, vocês têm se acostumado com o que não poderia se acostumar. Lembra lá, a gente assistiu num dos retiros aí 3 vezes esse filme, principalmente por causa dessa frase: o pecado não choca mais. A gente assistiu um filme lá onde o problema da atual civilização ali era que o pecado deixou de chocar a igreja chegou como a gente chegou hoje. E esse é o nosso problema. O pecado não choca mais. A gente se acostumou com o pecado, a gente se acostumou com o mundo, a gente se acostumou com isso, a gente se acostumou com o que está ao nosso redor, a gente se acostumou com tudo isso. E qual que é o padrão bíblico para a vida que a gente vive? Se a gente, no último Game Over, até falei isso, se fosse o apóstolo Paulo aqui no nosso lugar pregando, se fosse qualquer apóstolo aqui ministrando, o que ele falaria? O que ele faria? Qual seria a mensagem dele? O evangelho que a gente vive, infelizmente, para ser otimista, 50% dele você vive para você não vive para ele. Você busca para você não busca ele. E se a gente não entender isso, a gente tem que saber que a nossa vida e a nossa obra não vale de nada. Deus não quer a tua obra, Deus quer o teu coração. Deus quer o que está muito mais fundo do que isso. A gente continua em 1 Malaquias aqui, Malaquias 1, versículo 10. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo, em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Aí para de novo. Enquanto a gente tiver essa ideia maldita na cabeça, que a gente é a última bolacha do pacote. Ah, mas comigo, não, o pessoal está tudo corrompido, mas eu... Cara, a gente não é porcaria nenhuma. A gente não é nada. Deus não precisa de você. Deus nunca precisou de um homem.
E o grande problema é que o evangelho hoje é centrado em Deus precisar de você para fazer alguma coisa. Deus não depende nem de você nem de mim. A obra dele vai avançar. Enquanto isso não se tornar uma honra para nós, falar, Pai, eu preciso do Senhor. A nossa forma de vida, e reflete agora você, a tua forma de vida reflete o quê? Que você precisa de Deus ou que Deus precisa de você? E a nossa verdade é que muitas vezes Deus precisa da gente, é o que a gente pensa. Porque a gente faz de qualquer jeito, a gente entrega de qualquer jeito, a gente vai de qualquer jeito, não é por amor. Por que o povo ainda oferecia? Pensa comigo. Por que o povo ainda oferecia? Você sabia que Deus foi tão categórico em falar o tipo de sacrifício, o tipo de vida, o tipo de oferta, o tipo é assim. Por que faz errado? Porque acha que Deus vai aceitar errado. Não, mas Deus conhece, né? A situação está difícil, né? Não dá para dizimar, né? A situação está difícil, não dá para comprar uma ovelha boa. Então a gente começa, mas eu não estou deixando de fazer. E o grande ponto é, Deus não te aceita de qualquer jeito. Você não pode mais ser morno. Morno é vomitado. Ou você vira quente e crente, ou você será vomitado. Não tem meio termo. Chega de achar que Deus vai aceitar do jeito que você quer. Isso aqui se encaixa para todo mundo, desde os menores aqui, Thomas ali, acho que deve ser o menor aqui, pelo menos que eu estou vendo, até o mais velho aí, que eu não sei quem é o mais velho, mas para todos. Sabe? Não é... Isso aqui é um culto de jovens, é um culto que a gente dá uma mexida na igreja, a gente faz um negocinho legal, a gente bagunça um pouquinho aqui, mas cara, isso aqui a palavra é para todos nós. Isso aqui não é para jovens ou para velhos, isso aqui é para todo mundo. Se a tua obra não for aceitável por Deus, se você hoje não parar e começar a ver o que está de errado, se você não começar a sondar teu coração e ver aonde que a gente tem sido desprezível, Deus não vai poder fazer nada. E a nossa permanência nessa terra vai ser só passando, e Deus não faz nada. Eu não sei até quando. Eu creio que Jesus está voltando muito. Mas se Jesus não voltar aí nos próximos 2, 3, 5, 10 anos, o que vale passar mais 10 anos? Ah, Deus me abençoou, Deus abriu uma porta, Deus... Cara, o que Deus está gerando no teu coração? O que está sendo morto? O que na tua vida está indo para a cruz? A gente está já em setembro. Olha para esse ano. E vê o que esse ano você colocou na cruz. Vê o que esse ano você falou, não, beleza, isso aqui morreu, isso aqui eu renunciei, isso aqui era direito meu, mas está lá. Cruz é renúncia de direito. Cruz não é consequência de pecado. O que direito teu foi para a cruz? O que doeu? O que Deus levantou alguma coisa para te tratar, doeu e você... Ah, beleza, doeu. Mas eu fui aprovado e está lá. O quê? Será que a obra de Deus na nossa vida é falar que Deus abençoa a gente? É falar que Deus abriu uma porta para a gente? Eu tenho que te dizer uma coisa. Às vezes eu converso com pessoas que trabalham, rala, que nem um louco. Aí a pessoa chega e fala, nossa, Deus me abriu uma porta, Deus me abençoou. Será que Deus abençoou? Será que Deus está na tua vida? Se você trabalhar que nem um louco, você vai ter dinheiro, você vai fazer o que você quiser. Não é bênção de Deus, é consequência do teu trabalho. É lógico que se Deus também não quiser te abençoar, você pode fazer o que você quiser, não vai ter nada. Mas, entenda, a bênção de Deus, a cobertura de Deus, o agradável a Deus, não é medido por aquilo que Deus está fazendo de bom a nós, mas por aquilo que Deus está gerando de bom em nós. Isso tem que estar vivo no nosso coração. Você tem que conseguir se perguntar hoje, você tem que sair daqui hoje achando, cara, o que Deus está gerando em mim? O que tem sido gerado de bom em mim? O que tem sido trabalhado em mim? Pai, tem alguma área dormente na minha vida? Pai, eu não quero. Pai, o que eu estou deixando? O que eu estou me desviando? Versículo 14. Maldito seja o mentiroso, que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece um sacrifício de um animal defeituoso. E aí volta de novo aqui. A gente fala, prega, a palavra, tal. E aí, vamos fazer um apelo. Você vai vir aqui para frente, chorar, se quebrantar, fala agora. E não vai mudar nada na tua vida. O que Deus quer ver hoje não é lágrima correr do teu rosto, mas é teu coração sangrar. O que Deus quer ver hoje é trabalhar interno.
Chega de fachada, chega de um quebrantamento aparente, chega de, não é isso que Deus quer. Deus quer ver o que vai acontecer por dentro. Chega de ser mentiroso na presença de Deus, chega de propósito que a gente não cumpre, chega de coisa que quando a nossa carne dói, quando pega no nosso calo, a gente é o primeiro a gritar e sair fora. Chega. Deus não quer isso, cara. Deus quer ver você ser aprovado. Deus quer ver o propósito sendo gerado no teu coração. Deus quer ver a glória dele sendo aperfeiçoada na tua vida. Deus quer te aprovar. O selo da aprovação de Deus não é uma bênção ou não bênção, mas é o tanto de marcas que nós carregamos. É o quanto de aprovação que nós temos. Vamos para o capítulo 2. O Senhor Todo-Poderoso diz: sacerdote, eu estou falando com você. Se não obedecer ao meu mandamento e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoarei porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. A gente lê a Bíblia e a gente acha que Deus é aquele cara que aceita a dormência, aceita tudo certo e faz, acontece. Olha a palavra que Deus traz para o sacerdócio. Naquela época, o sacerdócio era o cara separado. Hoje, o sacerdócio somos nós. Que tipo de legalidade você dá para Deus trabalhar na tua vida? Será que Deus pode trabalhar na tua vida? Será que Deus pode ser Senhor na tua vida? Será que Deus pode ser Deus na tua vida? Ou será que até hoje Deus tem que fazer de acordo com o que você deixa? Às vezes a gente escuta história de homens e fala: nossa, esse cara, nossa, olha, ele foi, aconteceu, foi tal, e morreu, nossa, que cara tremendo, é. A gente não deixa Deus trabalhar nem numa briga, nem numa coisa que dói um pouquinho mais, nem a gente espana. Será que Deus pode tocar onde quiser tocar para te levar onde Ele quiser te levar? Será que se Deus quiser tocar na tua área financeira, Deus pode pegar e falar: vem cá, é aqui, eu vou te trazer aqui. Será que Deus pode te pegar onde Ele quiser te pegar para te colocar no caminho certo? Deus só vai corrigir o filho que é amado. E só é amado o filho que honra ao Pai. E a nossa verdade é que muitas vezes nós não honramos mais a Deus. E chega de achar que honrar a Deus é estar aqui hoje. Chega de achar que honrar a Deus é tocar ali daqui a pouco, é pregar aqui agora, é estar aqui amanhã, é estar aqui domingo e para Paulista amanhã depois do culto. Isso não é honrar a Deus. Não é só isso, honrar a Deus. Honrar a Deus é com a nossa vida. Honrar a Deus é com aquilo que tem sido trabalhado em nós. Só é filho, só é visto como filho aqueles que honram ao Pai. E se a gente não é filho, a gente não tem correção. E se a gente não tem correção, a gente vai vivendo. Vai vivendo. Se Deus ainda tiver misericórdia, sei lá, Deus salva, sei lá o que Deus faz, mas Deus está falando com o filho, que ele pode corrigir, que aceita a correção, e que mais do que isso, que quer ser corrigido. Falar: pai, beleza, estou errado. Estou aqui, pai, pode vir. Não me deixe sair do teu rumo, não me deixe sair do teu caminho, não me deixe sair da tua luz. Não me deixe me afastar de ti. Quero que você comece a olhar para a tua vida agora. Porque a coisa mais fácil que tem a se fazer agora é a gente olhar e falar: nossa, Deus está falando muito com Gabriel mesmo, né? Nossa, presta atenção, sabe? Olha para a tua vida agora. A gente tem que começar a parar e olhar para nós. Saber que tudo que doeu, tudo que pegou é porque está vivo. Chega de ser conformado com o tipo de vida que você leva. No céu só vai entrar um tipo de gente. Infelizmente, a maioria de nós não somos ele ainda. E eu não me excluo disso. Mas a gente tem que caminhar para isso. No céu só vai entrar aqueles que verdadeiramente têm sido trabalhado
aprovado, naqueles que conseguem parar agora e falar, beleza, tem que digerir isso tudo, e consegue olhar para a sua vida e começar esse processo de digestão agora. Feche os teus olhos. Pai, fala ao nosso coração agora, Pai. Jesus, nós não queremos mais, Pai, viver de uma forma desprezível para Ti, Pai. Quando o povo chega no ponto de Neemias ter que exortar eles dessa forma, sabe por que Neemias exorta? Por dois motivos. Um é esse que a gente falou, porque a oferta, o colocar, não era mais por amor, era por obrigação, era por medo, sei lá pelo que era, mas não era por amor. Continuaram fazendo, mas tudo que fizeram não valeu de nada. Existem outra coisa que vocês fazem: gemem, choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque Ele já não aceita mais o sacrifício que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta, por quê? É porque Deus sabe que vocês têm sido infiel à sua esposa, a mulher com quem se casou quando era moço. Ela era a sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus, de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito e que é Deus que quer dele, que tenha filhos que sejam dedicados a Deus? Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher, pois o Senhor Todo-Poderoso, Deus Israel, diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel e nem divorcie da sua mulher. O problema de Israel era dois. Foi o tipo de oferta e a quebra da aliança e o divórcio. E a partir daqui, Deus se cala. A partir daqui, Deus ainda fala, tal. Deus sai de cena e fala: vocês querem? Então vai, faz. Quantas vezes que a gente olha para nós mesmos, e você olha, e eu olho para a minha vida agora, e o nosso tipo de vida, de oferta, não reflete nisso. O nosso tipo de conduta não se reflete num divórcio, quando não é tecnicamente ele mesmo. A gente precisa começar a resgatar valor e princípio. A gente precisa começar a sentir aquilo que incomoda a Deus. É impressionante o quanto que a gente ministra, fala e pessoas dizem: nossa, é isso aí, estamos juntos e tal. Qualquer meio vento que bata, perdeu tudo. Tudo que foi falado, tudo que foi feito, tudo que aprendeu, perdeu tudo. Veja se o que Deus está fazendo na tua vida é eterno. Porque o propósito é eterno e nada apaga o que Deus gerou em você, se foi Deus que gerou em você. Pai, nos perdoa, Pai. Pai, nós precisamos, Pai, novamente de um game over em nossa vida, Pai. Jesus, nós não queremos mais ser infiéis, Pai. Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Faça-nos acordar e despertar, Pai, para a nossa real situação, Pai. Jesus, que hoje nós possamos sair daqui, Pai, convictos do que tem acontecido conosco, Pai. Convictos de qual é a nossa realidade diante do Senhor, Pai. Convictos do que nós estamos acostumados, Pai.
convictos do que está acontecendo, Pai. Jesus, eu sei que tudo isso que tem sido falado e ministrado, o Senhor vai cobrar de nós, Pai. Jesus, nos faça aprovados na Tua presença, Pai. Jesus, nos perdoe, Pai. Nos perdoe por viver, Pai, levianamente na Tua presença, Pai. Jesus, perdoa, Pai, por oferecer ao Senhor o que nós achamos que o Senhor tem que aceitar, Pai, e não aquilo que o Senhor deseja, Pai. Jesus, perdoa por quantas vezes, Pai, temos sido infiéis, Pai, temos negado ao Senhor, Pai. Jesus, perdoa por quantas vezes, Pai, pessoas que estão ao nosso redor, Pai, não conseguem reconhecer a obra do Senhor na nossa vida, Pai. Uma vez, um grande avivalista disse, esse cara evangelizou 3 nações inteiras, sem rádio, sem TV, sem internet, sem nada. E eles chegaram nele e falaram, qual o segredo? O que você fez? E ele falou, eu uso bem aquele versículo, indo por todo mundo e pregando o evangelho. E ele colocou uma vírgula e falou, mas eu coloco só uma coisa a mais nesse versículo. Se preciso for, use palavras. Não é nossa palavra que vai mudar alguma coisa, mas é a tua atitude. Não é com a nossa boca que a gente vai convencer, mas é com a nossa atitude. Quantos aqui são novos ainda, estão debaixo da cobertura dos pais, morando com os pais, etc, tal. A primeira coisa que você tem que fazer é dar testemunho na tua casa. Se teu pai e tua mãe não vê mudança em você, cara, acorda. Não adianta nada você querer começar a fazer nada. Se a nossa vida, se o nosso eu não for transformado, se quem está do nosso lado não perceber alguma coisa, está errado. Para os que são pais, se os nossos filhos não verem uma referência boa em nós. Há uns meses atrás, aí, foi até perto de um game over, 2, 3, 4 meses atrás, não sei. Alguém chegou em mim e colocou uma situação que estava passando com o filho, com a filha. Falou, olha, está acontecendo isso. Queria que você me ajudasse e tal. Falei, amém, o que der para fazer a gente faz, mas quem educa ele é você. Não adianta eu falar para ele não mentir se ele vê você mentindo em casa. Não adianta eu falar para ele tenha compromisso se ele não vê compromisso no pai. Não adianta eu falar para ele faça se o pai não faz em casa. Se quem está do nosso lado não sabe que a luz de Deus realça em nós, cara, não adianta. A gente pode fazer, bater, não adianta nada. A glória de Deus tem que resplandecer através de você. O testemunho de Deus, a presença dele tem que ser refletida através de nós. Porque se não for refletida através de nós, não é com teologia, não é com palavra, não é com conhecimento, não é com estudo, não é com formação, não é com nada disso que a gente vai mudar nada. Mas é com a nossa vida. Pai, por mais difícil que possa ser, Pai, nós queremos nos voltar para Ti hoje, Pai. Pai, eu quero me voltar ao Senhor, Pai. Jesus, não nos deixe perder mais tempo, Pai. Senhor meu Pai, cumpre em nós todo o Teu querer, cumpre em nós toda a Tua vontade, Pai, cumpre em nós tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. Jesus, nós não queremos, Pai, fazer algo, Pai, que não seja por amor total a Ti, Pai, tudo que é por amor total a Ti, Pai,
é visto pelo Senhor, Pai, e o próprio amor reflete isso, Pai. Jesus, toda vez que nós estamos fazendo, estamos vivendo, e não é por amor, Pai, nós fazemos mais ou menos, mas sempre que é por amor, Pai, é aceito por Ti, Pai. Jesus, o nosso sacrifício não é mais uma ovelha, não é mais um bicho, Pai. Nosso sacrifício é o nosso coração entregue completamente a Ti, devotado completamente ao Senhor. Pai, livra-nos hoje, Pai, de entregar mais ou menos alguma coisa a Ti, Pai. Livra-nos hoje, Pai, de andar mais ou menos contigo. Livra-nos hoje de estar mais ou menos na Tua presença, Pai. Livra-nos de fazer do nosso jeito, Pai. Porque Deus não nos aceita de qualquer jeito. Deus não nos aceita de qualquer jeito. Pai, nós queremos estar verdadeiramente na Tua presença, Pai. E cumprir o Teu chamado, Pai. Jesus, a nossa intenção aqui, Pai, é que o Senhor possa brilhar, Pai. É que o Senhor possa assumir o nosso coração, Pai. E que toda a glória possa ser dada a Ti, Pai. Que toda a glória possa ser dada a Ti, Pai. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, faça-nos identificar, Pai, o quanto que somos miseráveis, Pai. Quer ver como o negócio, continue de olhos fechados, quer ver como o negócio pega com a gente nem percebe? Nós começamos a reforma aqui. E como o pastor Tiago disse, foram 12 dias aí, varados aqui. Eu fiquei só 2. Depois eu não pude mais vir, mas teve quem ficou varado aqui direto. E aí num desses dias alguém chegou em mim e falou: olha, eu já tô 2 dias aqui direto e tem gente que podia estar aqui e não tá, então eu vou embora. E outro faz também, e tá louco, e saiu meio bravo até. E foi embora. E eu já senti isso também. Se eu tivesse a semana inteira aqui, esses 12 dias, eu teria sentido isso também. Eu sei que eu teria sentido. Mas toda vez que eu senti isso, é porque eu não estou fazendo para Deus. Porque se for para Deus, quanto mais eu puder fazer, independente de quem faça, eu vou me alegrar e falar: cara, eu estou fazendo para Deus. Não é para o pastor, não é para ele, não é para o outro, é para Deus. Sabe? É em coisa pequena que a gente começa a ver quanto que o nosso coração está longe. Para quem que você faz? Ah, mas, poxa, olha o que eu fiz aqui, ninguém reconheceu. Você faz para quem te reconheceu ou para Deus te reconhecer? Você precisa ser reconhecido por homens ou você quer ser reconhecido no céu? Se a nossa glória estiver nessa terra, acabou aqui. Mas se a tua glória for no céu, se a tua obra for para a eternidade, não são homens que precisam reconhecer você. Cara, são em pequenas coisas que a gente começa a identificar o quão longe às vezes nós estamos. Não tente orar e falar: nossa, não, mas eu não estou em adultério, eu não estou... Espero que você não esteja mesmo. Mas se estiver também, acorda. Mas não precisa ser isso. É em pequenas coisas que a gente identifica onde está o nosso coração, com a nossa motivação, com a nossa intenção. Jesus, convença-nos agora, Pai. Convença-nos agora da Tua palavra, Pai. Convence-nos agora, Pai. Senhor, meu Pai, cumpre em nós o Teu querer, Pai. Cumpre em nós toda a Tua boa vontade, Pai. Jesus, nós precisamos de Ti, Pai. Só o Senhor é Deus. E sempre será, Pai.